você vai contar no dedo homem que não recebe passe. E muitas mulheres, isso eu sei, estou livre, não existe uma tática pré-estabelecida e a pessoa simplesmente olha para você e faz assim com o dedo que não. Ou seja, times que trabalharam melhor equidade de gênero, tentando botar elas para estar com posições e contribuições no seu time mais forte, chegaram à final, tiveram mais sucesso? Descubra isso no episódio de hoje. Podcast! Bem-vindos ao Podcast, um podcast feito para divulgar informações sobre o Ultimate Frisbee, incentivar discussões sobre os mais variados temas do nosso esporte e também aprendermos coisas novas a cada episódio. Arthur Cardelino e eu, Victor Maiello, formam a conexão Brasília-São Paulo desse podcast com conteúdos em português, apesar do Cardelino falar tudo em inglês. Antes do episódio, agradecemos o suporte de nossos ouvintes e da comunidade. Podcast BR na área. E hoje aí, como vocês estão ligados, eu, Maelo e Lari, a nossa convidada do dia, vamos estar falando aí sobre um episódio muito bom. Eles vão se apresentar agora e o Maelo já vai entrar com a primeira polêmica, mentira. Primeira coisa, primeiro treco de coisa. Boa noite, bom dia, boa tarde. A primeira polêmica é o Covid? Coronavírus, é isso que eu tenho que falar? Muito trabalho, apesar de não estar na escola, mas tem que produzir conteúdo o tempo inteiro. Tô tentando fugir de você, mas eu não consigo, cara. Eu tenho que voltar para você, para falar com você e gravar esses episódios maravilhosos, principalmente dessa discussão imensa de gênero. Quem joga mais, quem joga menos, quem faz mais, quem faz menos, qual a importância. É isso aí. Vamos falar sobre esses artigos importantes da Ultiworld. Deixar a palavra agora para a senhorita Larissa, minha querida esposa. Oi, pessoal. Eu tô aqui para representar o outro gênero, né, que estava faltando na discussão. Senão ia ficar uma discussão não muito completa. É o gênero masculino comigo, o gênero feminino com a Lari e o gênero indefinido com o Cardelino. Oh, yes. Então é o seguinte, o que a gente vai trabalhar aqui hoje é sobre os artigos que estão no site do Ultiworld, que é um dos maiores portais de conhecimento que eu conheço até o momento sobre Ultimate. Se você souber outro, avisa nós, que seja tão bom quanto. E como o Maelo já comentou e você viu no título aqui do podcast, a gente está falando hoje sobre os dois artigos que trabalham sobre equidade, gênero. Nesse caso ele está falando sobre a categoria mista, os homens e as mulheres. A gente não vai entrar numa discussão, acho que maior, ou que requer conhecimentos mais de psicólogos e estudiosos dessa área, que é quem se reconhece o quê, como é o lado, o que vale, trans, outras coisas mais. Aqui está falando dos homens e das mulheres jogando na liga. A gente vai estar falando sobre os dois artigos que o Maelo vai fazer a intro para você. Se você não leu ainda, no site ou a versão traduzida que a gente produziu, fica aí um resumo do primeiro. Exato. Os dois artigos foram publicados no dia 17 de abril de 2020, deste ano maravilhoso e esquisito. Quando eles foram publicados, um artigo estava disponível para todo mundo e o segundo artigo estava disponível só para quem era inscrito, mas depois eles, acho que até por conta do nível da discussão, eles liberaram os dois artigos. Tá? O primeiro artigo é o Homens tocam no disco, isso numa tradução livre, tá? Homens tocam no disco mais de 2 vezes do que as mulheres na categoria mista, mas a diferença está diminuindo. Tá? Ele é uma apresentação pura assim, de dados estatísticos, principalmente a quantidade de vezes que cada jogador toca no disco e a quantidade de passes que são de homens para homens, mulheres para mulheres ou passes entre gêneros, homens para mulheres, mulheres para homens. Ele é puramente estatístico, ele apresenta dados do Campeonato Nacional dos Estados Unidos do ano passado, que foi vencido pelo Philadelphia Amp. E depois dessa apresentação, nos comentários desse artigo, tem uma discussão bem grande sobre perguntar para os times antes de postar, porque eles partem, quando o autor apresenta os dados estatísticos, ele assume vários pressupostos que ele deixou de perguntar para os times e fez baseado somente na opinião e aquilo que ele viu nos dados. Então tem uma pessoa específica nos comentários que se sentiu ofendida de não ter sido perguntado e aí ter colocado no artigo que o time dela ou o time dele não joga com as mulheres ou joga pior, melhor, seja lá o que for.
Tá. O segundo artigo, que era para a sessão de inscritos que depois ficou liberado, fala, uma tradução livre de novo, é o estado da equidade de gênero no Campeonato Nacional Misto, na categoria mista de 2019 nos Estados Unidos. Esse artigo é mais longo e ele é uma discussão uma discussão feita baseada nas perguntas feitas a jogadores e jogadoras, principalmente sobre a percepção que eles têm, qual que é a diferença entre a percepção, a realidade e a estatística. Ou seja, ele parte dos dados estatísticos do primeiro artigo, só que o autor pergunta para várias jogadoras e vários jogadores envolvidos no campeonato nacional para entender o que eles entendem a partir desses dados. Tá? E aí ele parte da seguinte hipótese, o artigo como um todo gira em torno da seguinte hipótese, né? Que a mista é muito mais difícil de fazer previsões de quem vai ganhar, quem vai ficar primeiro, segundo, terceiro, assim por diante, porque cada time organiza de uma forma específica, e essa questão de gênero, quem joga mais com mulher, quem joga mais com homem, como que isso é feito, acaba deixando mais difícil de entender. E na feminina, por exemplo, é bem comum que os times que estão com melhor classificação cheguem todos na semifinal e final. Na masculina também, mas ainda tem um pouco mais de diferença. A mista é uma loucura, uma salada. Cada ano é uma coisa. Apesar de times chegarem com mais frequência, alguns poucos times chegarem com mais frequência na semifinal e final, a classificação primária de primeiro a 16º não significa quase nada para saber quem que vai chegar na final e semifinal do campeonato. Então esse é um resumo bem deixando de lado uma série de discussões importantes dos dois artigos. Um destaque aqui também que são dois artigos que têm uma quantidade de conteúdo de médio para grande, então para entender ou poder falar, entender melhor assim, o que está acontecendo, é bom ler tudo, não ficar pulando as partes. E também para uma galera que já acessa um pouco mais de tempo o Ultiworld ou acompanha esse assunto, tem outros dois artigos, um de 2015, que é uma estatística mais rápida, falando que as mulheres estão tendo menos representação no Elite, né, na categoria mista, e um outro de 2018, que eu e Maíla a gente já tinha lido e lembrava por alto, que era fazendo exatamente uma pesquisa também sobre essa Elite mista do Ultimate, e como que estava, digamos, prevalecendo e favorecendo os homens, ou que os homens estavam com mais importância com os dados que ele apresenta no artigo, que eles defendem. Esses dois novos artigos acho que são um eco disso, né? Que acho que são novas pesquisas, novos estudos, o pessoal querendo, continuando o debate e tentando traçar estatísticas que tenham uma correlação melhor, ou que embasem o qualitativo com o quantitativo e assim por diante, né? Isso. Uma primeira coisa que eu acho bacana aquele artigo sobre o homem toca mais sobre a mulher é que quando a gente passa ali pela introdução, onde ele faz as perguntas se a categoria mista está diminuindo essa disparidade, está aumentando ou diminuindo se a visibilidade da mulher, do top, se ele está fazendo que seja uma coisa mais 50-50, 50-50. Essa é uma das primeiras perguntas que eu acho que é interessante, que já planta aqui na nossa semente, na nossa cabeça, que a gente vai discutir já. Como é que é esse negócio dentro do Ultimate? Tem que ser 50-50, como é nos outros esportes? Um segundo destaque que ele tem aqui, que eu acho que é uma das primeiras conclusões, que ele faz um compilado inteiro de 2019, é que ele diz que pela estatística pura em si, o toque do homem é praticamente 70% e o das mulheres 30%, então já fica uma discussão o que aconteceu. E aí lembrando que a gente já comentou aqui com o Maelo, né, que alguns times fazem isso, outros fazem outro, a gente vai falar melhor e você pode conferir em detalhes esses parágrafos dentro do artigo. E um outro destaque que eu achei muito interessante é que ele fala sobre as finais, né, que ele falou, beleza, quem usou melhor, as mulheres chegam mais longe, se elas têm mais toques, elas chegam mais longe, ele tenta sempre relacionar com o sucesso, né? Ele destaca em alguns parágrafos, falhou times que tiveram, menos mulher no roster, por exemplo, vamos por questão estatística, times que tem no seu roster, que em português é elenco, lembrei, na seletiva do seu time,
sei lá, eram 30 pessoas, 20 homens, 10 mulheres, falaram, quem tem menos mulheres tende a ir mais longe ou mais perto? A gente vai conseguir ver isso aqui nos dados, né? E o segundo artigo que fala sobre a equidade, que tem os depoimentos, é muito interessante a gente ler. As pessoas falam, não, o time tem mais toque, achei que isso foi muito bom, os capitães não são 2 homens, ou eles botaram 2 capitães para cada das 2 posições, né? O capitão geral e o capitão do espírito, estão buscando representatividades. E eu acho que isso aqui já trabalha dentro, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que dentro de 2017, nos Jogos Mundiais, que foram na Polônia, eu acho que os Estados Unidos já estava buscando enviar times no seu roster que fossem já 50-50, ou seja, das 20 vagas, era favorecido ter 10 homens e 10 mulheres, tentando já naquele momento abraçar mais essa causa da representatividade e equidade dentro dos rosters. Não sei se vocês sabem disso. Tá certo, Pedro? Lembra se foi por ali? Se eu não me engano, é uma determinação da WFDF para os World Games que os times enviem que os países enviem times com 14 jogadores, 7 homens e 7 mulheres. Se eu não me engano, era isso. Então, não sei nem se era algo dos Estados Unidos especificamente, entendi. Mas sim da WFDF por determinação dela já buscando essa equidade um pouco, pelo menos no número, maior do que uma equidade de fato, né? Ao invés de levar, vamos supor, às vezes tem lá algum campeonato que tenha um limite de 25 ou de 28 jogadores, mas aí você pode levar 20 homens e 8 mulheres ao invés de 14 e 14. Então acho que já era uma especificidade da WFDF mesmo para esse torneio. E aí eu faço a primeira pergunta para você, Larissa, pensando aqui sobre isso. No elenco do seu time, no seu roster, você acha que é certo, é errado, é ideal, para não falar certo e errado, você acha que é ideal essa busca por ter um número igual de homens, número igual de mulheres, no geral, não no Brasil, não nos Estados Unidos, no geral, assim, você acha que é uma busca interessante? No geral ou no meu time? Agora eu tenho dúvida. Pode falar no geral e no seu time. Fala assim, não, no geral eu acho que é uma estratégia boa para alcançar qual o objetivo. Você fala, não, isso aí não vai alcançar, não vai melhorar em nada. Você acha que essa como tática para melhorar alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Você ter um número igual de homem e mulher no seu roster? Você acha que isso melhora? Não adianta você ter um número igual se as pessoas não são boas. Pensando no esporte, na competição, se você não tem pessoas boas, sejam elas homens ou mulheres, elas não vão pegar no disco. Se você tem um cara novato, ele vai pegar menos no disco do que uma mulher experiente. Então, dentro do Ultimate, que é um esporte extremamente técnico, não depende só do físico, se você não tem uma pessoa treinada, não adianta você ter quantidade se você vai subutilizar as pessoas. Então não adianta eu ter 10 mulheres e 10 homens no meu time se dessas 10 mulheres só 3 têm experiência para jogar um torneio a nível competitivo forte. Então o meu primeiro ponto é esse. Se é um esporte misto, você tem que jogar com o número de pessoas que está determinado. Se são 3 ou 4 mulheres e 3 ou 4 homens, você tem que ter em campo pessoas competentes para fazer o jogo acontecer. Senão, você está se prejudicando independente do gênero. Você acha que é importante também você ter uma diminuição, por exemplo, vamos supor que eram 20 pessoas, você não conseguiu botar 10, você não conseguiu completar 10 homens, vamos supor que você tem o maior número de mulheres e teve só 6 homens para jogar no seu time. Você acha então que deveria ser alguma coisa 6-6? Você acha que poderia ser não tão discrepante essa diferença de um número com o outro? Se eu só conseguir 6 homens, eu não posso botar as 12 mulheres para fechar o 20. Você acha que deveria ser mais baixo para estar uma coisa mais também chegando nesse 50-50? Depende do torneio. Você vai para um torneio? Você vai para um torneio com 6 homens no seu roster e 6 mulheres? 6 homens, se um machucar, você já tem 5. Então, a quantidade é muito pouca. Agora, se você tem 12 homens e 6 mulheres, eles não vão roubar a vaga delas. O revezamento vai ser no mesmo. Então, eu acredito que tanto faz a quantidade de homens para um torneio, sendo que a quantidade de vagas independe. Se você tiver 12 homens, você não vai poder jogar 5-2.
Você vai ter que jogar com as suas 3 mulheres, 4, sofrendo ali. 6 mulheres não é uma quantidade alta para você entrar num torneio, né? Se você, Maelo, acha que pode ter um número super alto de homens, botar no time só para botar, fala assim, eu tinha 30 vagas mesmo, tentei o tempo todo botar o maior número aqui, que é uma das dificuldades no Ultimate, né? Acredito que é o número de mulheres para você conseguir botar no seu roster. Então você tá lá, você botou 7 homens, botou 7 mulheres, aí tá tentando botar mais mulheres, você conseguiu 10 homens, 7 mulheres, aí conseguiu 15 homens, 8 mulheres. E aí, você para e fala, não, tá bom, já alcancei um número bom de homem, ou você acha que pode ser interessante botar mais homens para chegar nos 30 e fala, não, se eu posso levar mais gente, vou levar mais para... Exatamente o que a Lari falou, eu posso rodar mais estratégias? Se alguém se machucar, tem outras pessoas. Cada torneio e cada time, cada torneio é um torneio, cada time é um time. Se você for participar de um campeonato pan-americano ou mundial, seja lá o que for, que tem 7 dias... Se você tiver um número baixo de homens ou um número baixo de mulheres, você provavelmente vai ter problemas, ponto final. E assim, cada time é um time. Aqui no Brasil a gente tem uma realidade de ter mais mulheres do que homens, não tem problema nenhum você ter mais mulheres do que homens e vice-versa. Então, a cada realidade você tem que analisar de acordo. Então assim, se você aí no UP tem mais homens do que mulheres, e no torneio você precisa ir com 20, 10 e 10, se você tem mais de 10 homens, você vai ter que escolher quem vai. Se você tem menos de 10 mulheres, você vai com menos de 10 mulheres e ponto final. E de qualquer forma, como a Lari falou, todo mundo tem que estar bem treinado, e isso é uma coisa que eu sei que você estima bastante no time. Todo mundo tem que estar preparado para cumprir o papel que for determinado. Não adianta você chamar umas mulheres X que nunca jogaram só para compor um número, e vai chegar na hora, elas não vão participar ou elas vão se frustrar e aí nunca mais vão querer saber do esporte. Então você precisa dosar bem essa sua prioridade aí. Você vai levar pessoas só por levar? Do mesmo jeito, você vai levar 24 homens e 6 mulheres só porque pode 30? Será que você precisa? E aquele discurso sobre, eu levo gente para pegar experiência, vou levar ele para ver. Esse discurso entra nessa onda. Tem um limite, né? Mas você não precisa estar com a pessoa inscrita no seu time para ela ver o jogo e pegar a experiência da realidade do jogo. Então é um negócio meio louco. Assim, eu acho que o que responde melhor essa pergunta é os órgãos responsáveis, ou a WFDF, ou pessoas que organizam torneios, tem o dever, eu diria, de colocar regras que estabeleçam essa equidade maior. Então, assim, eu vou ter um limite de jogadores, e tem que ser de 20 jogadores, e tem que ser 10 e 10. E aí você se vira com isso. Eu, como organizador, estabeleço uma regra que caminha no sentido de melhorar a equidade. E aí, como você vai se organizar, é problema seu, de cada time, de cada jogador. Uhum. Eu tenho trabalhado muito com o número mágico ali de 18. Eu tenho sentido que 18 eu tenho tido bastante conforto para tanto coordenar quanto tentar alcançar assim 9-9. Eu sei que com 9 homens e 9 mulheres no meu time, eu consigo ter um rodízio bom e consigo aplicar diferentes estratégias e táticas rodando o pessoal, independente de ser qual 4-3 que eu vou assumir. Eu sinto que assim, 18 está sendo meu número mágico hoje para poder trabalhar todas as pessoas estarem tendo um impacto positivo ao time. Seja ele um pouco mais novato ou que joga há muito tempo, mas ele tem uma dificuldade, vamos supor, em recepção, mas eu vou estar levando ele porque eu sei que ele tem um impacto positivo em alguma coisa. Algumas pessoas me perguntam, cara, você levaria alguém que não sabe lançar para um torneio? No sentido do jogo. Eu falei, levaria. Porque se essa pessoa pegar muito bem, eu consigo fazer alguma tática ou desenvolver uma linha que tem uma estratégia, uma personalidade, como eu tenho referido nos últimos tempos, que encaixe com essa pessoa. Ela pode ser usada muito bem. E eu tenho feito estratégias mais desse tipo voltado para as mulheres, que geralmente no UP, quer dizer, geralmente não, tem acontecido que no UP, as últimas pessoas a terem entrado foram assim 4 mulheres e 2 homens. Então eu tenho feito mais estratégias e táticas que têm dado resultados positivos pelos nossos últimos jogos e testes,
que favorecessem os novatos a estarem numa posição de cutter, alguma coisa que contribuísse para o time, independente da capacidade de lançamento dele, visto que eles apresentaram desde o primeiro momento a capacidade de recepção, que aí o primeiro artigo, né, ele fala sempre do toque, o que é um toque que ele mediu, né, que é quando você lança com vontade e intenção para aquela pessoa, não contra a defesa ou alguém desviou disso, alguém pegou por trás. Então eu tenho feito tanto esse trabalho nesse número, quanto pensar nas estratégicas e táticas por uma linha que tem uma personalidade. Não sei como é que você joga, Melo. Você acha que você é bagunçado ou você é um cara estratégico, assim? Você é um cara mais louca, solto, segue no flow, ou você tem uma estratégia, pega o disco, analisa, toma decisões? Não, se você não joga de uma maneira estratégica, eu diria que algo está errado. Você tem que ter algum tipo de linha primária ou básica para você se estabelecer e depois você vai... É lógico, o jogo é dinâmico, você tem coisas que não tem como prever. Mas assim, você tem que ter uma estratégia básica e você tem que montar a estratégia ou a tática do seu time de acordo com as peças, com as pessoas que você tem no time. Não adianta eu querer jogar, isso a gente já falou acho que em um dos episódios do podcast, assim, não adianta eu querer imitar o time lá dos Estados Unidos ou da Alemanha que tem só média de jogadores de 1,90 m no meu time que tem média de altura 1,60 m. Tem que fazer exatamente o que você falou. Se eu tenho uma característica no meu time de ter metade das pessoas que pegam muito bem, mas não sabem lançar, e metade do meu time que sabe lançar muito bem, mas pode ter algum tipo de dificuldade para receber, você monta a estratégia de acordo com isso. Talvez num primeiro momento. E depois você... Com os treinos, você vai fazendo com que todo mundo tenha capacidade de lançar e todo mundo tenha capacidade de receber. Então, pensando nisso, se todos têm ambas as capacidades e você joga nesses nacionais, ele obriga aquela troca de 2.43, 2.34, como que é a regra? Na regra, Porque a regra atual, ela é 50%. A opção B e a opção A? É. Eu não lembro, eu acho que nos Estados Unidos, eu não lembro se eles estavam usando a regra da WFDF, porque eles já têm uma regra diferente, mas se eu não me engano, no ano passado eles já queriam fazer a regra de ser a cada 2 pontos trocar o gênero, justamente porque já queriam treinar os times ou as pessoas, jogadores que iam para o Mundial desse ano. Mas eu diria que eles usaram a regra de endzone escolhe. Porque se foi usada a regra de endzone, nada tem como garantir que a quantidade de pontos que homens jogaram e mulheres na quantidade de 4-3-3-4 tenha sido equivalente. Então, partindo do princípio de que a maioria dos pontos foram jogados 4 homens e 3 mulheres, se dentro do artigo está falando que 70% das vezes foi toque masculino e 30% feminino, eu diria que não tá tão ruim, porque a proporção 4-3 é 40% aproximadamente. Então você tá com o dado estatístico muito próximo da quantidade de pessoas em campo, né? E se você tem um a mais homem, quer dizer que tem uma chance um pouquinho maior de ser para o homem. Aí então pende esse lado para 70%. E eu não vejo assim tanto problema em cima dessa discussão de gênero por conta desses dados estatísticos. Eu acho que eles refletem a realidade. E a realidade não é que estão excluindo as mulheres. A realidade é que tem um homem a mais, proporcionalmente à maioria dos pontos, e por isso os homens acabam tocando mais no disco. Sim. O que eu concordo desse artigo aí é a parte que não teve pergunta. Perguntaram para as mulheres se elas sentem que são negados passes para elas, porque isso eu vejo muito mais problemático, uma pessoa que nega passe para outra, do que a estatística por si só. Porque eu fico muito brava, para não falar outra palavra, quando eu faço corrida sozinha e a pessoa me olha, eu olho no olho dela e ela não passa. Tipo, isso é muito pior do que o dado estatístico. Se eu não fiz a corrida boa e a pessoa não passou e passou pro Maelo porque ele correu melhor, eu não vejo problema. Porque não foi negado um passe. E o que eu vejo muito acontecer é essa busca, principalmente aqui, a pessoa busca os homens de referência e não a pessoa que está correndo livre.
Essa é a grande chavinha que eu tenho crítica nessa parte do gênero. Porque os homens são as referências. Se você joga com uma Lika, por exemplo, uma mulher que é referência, você acaba buscando ela. Porque é a que você conhece. E você acaba perdendo uma corrida de alguém que estava livre. Uma coisa que é interessante nesse artigo também dos homens tocam mais é que ele explica que, assim, parece que a maioria dos times mistos quase foram estudados, e se a gente pensar aqui para o Brasil, talvez a gente esteja próximo disso também, é que tem muito mais toques por handlers. Se você tem mais toques por handlers, explica talvez uma dessas respostas por que está tendo mais toque de um ou de outro, desde que você saiba que um time tem usado mais homens como handlers, né? E aí ele faz essa pergunta: será que isso significa que as mulheres não são tão talentosas lançando disco, elas não praticaram tanto lançamento quanto os homens? Claro que não, o artigo diz, ele fala que tem mulheres que são excelência, referência. Uma que eu sempre comento é o pool da Mosquera, do Revolution, aquele pool ali, cara, incrível. Ninguém faz direito não, é incrível. Então, assim, essa resposta de falar, as mulheres lançam menos do que os homens, ou sabem lançar melhor, tomam risco, essas coisas diferentes, fazem mais erros, turn, esses dois artigos, eles mostram que isso não é falso. Existe uma diferença, mas ela não é significativa, tá? Mas uma pergunta que ele linka, que eu acho que é o que você estava falando, era, beleza, se a gente tem mais homens como handlers, que aumentou o número de toques dele em jogo, para quem que eles estão lançando? Porque se você está na proporção 4-3, 4 homens, 3 mulheres, se um homem está com disco, você tem 3 opções femininas e 3 opções masculinas para você fazer um passe. Então ele pergunta e indaga, e aí fica para a gente aqui pensar. Quando você está com um disco, você tende a lançar para as pessoas referências, para o indivíduo referência, independente do gênero, ou você está favorecendo assim, não, cara, eu sei que eu estou focando nas pessoas boas, estou focando na pessoa ruim, eu estou tendo essa lanço para quem quiser. Porque eu, por exemplo, eu tento focar no melhor cenário. Se eu vejo que tem uma pessoa indo ao longo com distanciamento e separação, a minha cabeça tem que pensar lance, independente da capacidade de recepção, corrida daquela pessoa que está indo para o longo. Porque eu sei que aquele é o cenário mais favorável. Significa que eu estou vendo uma diferença, que a gente está tendo uma vantagem como ataque e eu vou lançar para aquela pessoa. Não vou estar vendo a referência. Só que isso às vezes é um problema, né? Que a gente vê a referência, a pessoa forte indo para o longo, às vezes com 2, 3 marcadores e ainda assim toma a decisão de lançar pensando, não, esse cara é forte, ele vai ser referência, vai saltar, vai ganhar, em vez de pensar, beleza, se ele tem mais defensores, cadê as pessoas que estão livres? E aí trabalhar o disco com as possibilidades táticas melhores, né? Aquilo que você comentou, Lari, do assim, às vezes eu tô ouvindo a pessoa não nega, eu só nego o disco pra gente livre se for uma coisa que vai contra a estratégia do meu time. Vamos supor que a gente não quer lançar curto, então se você vier curto livre, geralmente eu não lanço, porque a gente queria no ponto não lançar curto. Então às vezes a pessoa pensa assim, caraca, eu tô livre, o cara não lança. Mas porque eu tô tentando explorar, pelo menos tô tentando explorar o outro ponto. Beleza, se falaram que não era para lançar curto, cadê o médio, o break ou o longo, né? Mas eu entendo perfeitamente que isso que foi errado, né? Você tem que também, se foi combinado isso antes e você nega o passe, e vem pra pessoa e fala, não, você correu pro curto, o combinado era jogar no longo. Aí a pessoa também fala, puxa, é verdade, então fui eu que errei. E às vezes não, às vezes a estratégia é estaca vertical, corre o último, sei lá. Aí você vem do último, você sabe que você tá livre e não passam, né? Sim. E isso eu acho que é uma experiência que muitas mulheres vão sentir muito mais do que homem, né? Possivelmente. Se você fizer uma pesquisa aí, você pode você vai contar no dedo homem que não recebe passe. E muitas mulheres, isso eu sei, é uma reclamação constante das mulheres que jogam Mixed, estou livre, não existe uma tática pré-estabelecida e a pessoa simplesmente olha para você e faz assim com o dedo que não. Então isso é muito bizarro e eu tô falando que acontece e você pode perguntar para qualquer uma aí que você vai saber que acontece. Sim. É assim, né? A análise estatística e o tratamento estatístico podem falar verdades que são mentiras e falar mentiras que são verdades, né? Então, eu acho que até por isso que surgiu nos comentários essa necessidade de perguntar a percepção das pessoas envolvidas nos times e nos jogos analisados para ver o que elas realmente sentiram. E isso é demonstrado nos depoimentos do segundo artigo, que elas falam. Tem times lá que aparecem
com 70, quase mais próximo de 75% de homens tocando mais no disco, só que a percepção das mulheres do time e a percepção das mulheres que jogaram contra esses times é de que as mulheres são muito fortes. Então, assim, a pergunta que eu acabei me fazendo, vendo isso, é: os times não jogam com as mulheres por uma opção tática ou por babaquice? Então, assim, ou porque talvez as mulheres do seu time são tão fortes que não permitem que as outras entrem em jogo. Então, a estatística por si só, dependendo de como ela for apresentada, dependendo de como ela for tratada, ela vai falar umas coisas que não existem. Então, tem que tomar bastante cuidado quando for analisar isso, e eu diria que esse segundo artigo, que é o que pega os depoimentos dos times, é mais importante, porque ela vai justamente nessa pergunta que é a mais importante. Qual que é a sua percepção, mulher, do jogo? O seu time, você sente que você está sendo bem utilizada no jogo? Sim ou não? Mulheres do outro time, vocês sentem que você jogou contra um time que as mulheres do outro time são fortes? Sim ou não? Homens, como vocês sentem? Pergunta para todo mundo, e aí você consegue fazer uma correlação um pouco melhor entre o dado estatístico com a percepção da pessoa, que vai estar lá. Isso está no segundo artigo. Um dos times, não vou lembrar agora o nome exato, é um dos times que menos que tem a porcentagem mais baixa de toque no disco por mulheres. E aí a outra do outro time fala: não, mas as mulheres do outro time jogam muito, e eu vi elas jogando muito, porque eu estava marcando elas. Eu tive que ficar correndo atrás da mulher lá e não consegui marcar, e ela pegou o disco o tempo inteiro em cima de mim. Então é um negócio um pouco complicado, cara. Então, e essa estratégia que você mencionou, dando uma passada rápida aqui, que fala que, assim, das conexões, né? Quem tá lançando A e quem é do outro lado tá na ponta B, né? E aí que você comentou que a estatística por si, a gente tem que tomar cuidado, mas para os dados, para o pessoal que está escutando aí, disse que das conexões que acontecem no Mixed, 44% é homem para homem. Tanto homens quanto mulheres têm uma tendência maior, ou estão mais likely, como ele falou, mais prováveis a lançar o disco para um homem do que uma mulher. Somente 8,4% dos passes em conexão de uma pessoa A para uma pessoa B é entre duas mulheres, né? E você fala: caramba, será que a mulher... E aí, por que não está tendo essa conexão maior? É uma questão tática? Porque, tipo, isso vai exatamente o que você está falando. É só estatística, é um número muito baixo, né? 8,4%, mas por que uma mulher está lançando para outra? Ou se está acontecendo isso, é questão tática, questão estratégica? Elas também estão com essa plantada no fundo da cabeça que, não, as mulheres estão mais fracas. Acho que nada a ver. Nesse ponto, acho que ninguém está pensando assim. Quando uma mulher está com o disco na mão, você tem o dobro de homens disponíveis, né, para fazer um passe. Se for a proporção 4 homens, 3 mulheres, se a mulher tem o disco na mão, você tem 4 homens para passar e 2 mulheres. É o dobro, né? Um jogo muito rápido, é complicado você falar: poxa, 8%. Por que 8%? E 40%? Então 50% é transgênero, os passes. Então, também não é tão problemático assim se você pôr do lado. É interespecífico. Sim, e é o lance da estatística. No próprio artigo que fala mais dessa parte numérica, ele dá apresenta assim: esses são dados que foram coletados assistindo aos jogos que foram transmitidos e gravados no Campeonato Nacional Americano. Mas, assim, precisa ser feito outro tipo de análise. Análise por posição. Os handlers tocam mais no disco? Tá, então só isso já pode ter uma diferença, porque é comum que times tenham, às vezes, numa posição... Primeiro que tem time que joga com 2 handlers só, ao invés de 3 ou ao invés de 4. Cada um tem uma opção específica. Desses handlers, quantos são homens, quantas são mulheres? Se os handlers, principalmente na zona, que é uma coisa que ele fala, contra a defesa da zona, os handlers tocam no disco muito mais vezes. Então, se o time utiliza uma handler mulher, 2 homens, quanto é a quantidade de vezes que vai encostar no disco? Ou se o time usa 2 handlers mulheres, só isso já vai ter uma diferença de análise. Então ele até sugere que essa análise de posição seja feita nas categorias Open e feminina também. E até uma estratégia que a gente mesmo já usou no nosso time, de às vezes entrar 4 mulheres e 3 homens, e colocar, por exemplo, eu, que geralmente jogo de handler,
descer para a posição de cutter, né? E subir um homem que geralmente joga de cutter para handler, ou nem entrar homem cutter, só entra homem handler, para justamente você ter 4 mulheres de ataque e 4 mulheres jogando sem o marcador homem possivelmente entrando numa linha de passe. Né? Você meio que divide o campo assim, se a marcação for individual. A gente já fez essa estratégia de separar os homens das mulheres para os homens conseguirem um passe para a mulher e dali para frente ser jogo só feminino. Para não ter os homens atrapalhando meio que as mulheres a fazerem o ponto. Até puxando a marcação. Deu certo? Deu positivo? Certo. Ai, que Sai pena. positivo. Meu amigo, com Larissa, Paulinha, Roseli, Tânia, não tem como dar errado, fião. Ah, mas eu sei que a Larissa dropou um disco meu pra ela, que por isso que eu pergunto, que eu nunca vou esquecer esse trauma. Eu sempre vou esquecer esse trauma. Mas eu quero comentar 2 pontos aqui. Um vai ser uma pergunta, mas primeiro eu vou fazer o comentário, né? Que no segundo artigo, que a gente está falando sobre os gêneros, as equidades, ele deixa aqui uma frase que é interessante, né? Que a equidade de gênero, que é uma discussão que está tendo no Ultimate, a minha pergunta vai ser... Vou lançar um spoiler da pergunta, essa discussão está acontecendo só no Ultimate? Ela é válida ou não sobre tentar para times mistos que o pessoal, todo mundo receba igualzinho, 1 para 1, 50-50. Mas fazendo o contexto aqui, ele fala que a equidade de gênero, dentro do que eles estão trabalhando, é uma ideia, esforços para dar suporte, auxílio e incluir mulheres em papéis de maior importância ou dentro do time, do seu time, para evitar alguns comentários ou evitar algumas coisas que façam o jogo virar, como ele chama, dude ball, tipo jogo dos caras, fica só os caras, né? E isso até acho engraçado fazer uma pequena pausa aqui, que eu nunca sei, cara, se é bom ou ruim, mas faça a pergunta aí se quiser responder rápido. Se a gente tem que fazer uma adaptação para ficar os termos neutros, ou os termos que a gente aprende. Tem gente que acha muito ruim falar que a gente vai jogar uma defesa man on man, mans, em vez de falar uma defesa individual ou personal, coisas assim. Será que a gente tem que fazer essa adaptação, esse trabalho para estar tudo mais incluso? Mas bem, voltando, ele fala que é importante você ter, que essa é a busca pelo gênero e equidade, né? Baseado pelos dados que a gente vê no primeiro artigo, falando sobre o segundo e de todos aqueles outros pontos, né? As táticas no Ultimate estão rodando na força que essas mulheres têm ou na fraqueza que vai apresentar? Eu já escutei muitos comentários falando, não, a gente vai jogar 4 mulheres agora, porque com 4 mulheres o outro lado vai ter menos homens, que são os bons, e assim a gente tem mais sorte de fazer a defesa. Eu acho que isso não é o melhor comentário a se fazer, nem tem se pensar. Tem que ver estatisticamente, dá certo ou errado. Por isso que eu acho muito bom, que nem você comentou, Lari, fazer uma tática que fala, não, a gente vai trabalhar sobre a força das nossas mulheres, ganharem das outras mulheres dele, determinarem um jogo, ser determinante, né? E aí, o segundo artigo, ele pergunta, e aí, a gente está ganhando? A gente vai chegar mais no fim ou vai chegar mais no final? Ou seja, times que trabalharam melhor equidade de gênero, tentando botar elas para estar com posições e contribuições no seu time mais forte, chegaram à final, tiveram mais sucesso? Para finalizar o meu último ponto, que aí fica a pergunta para vocês que eu fiz anteriormente, é o seguinte, ele diz que analisando os jogos de semifinais e finais, que seriam os times mais fortes, né? Em questão do campeonato, que teria avançado mais longe, há uma pequena tendência ou dado, a discussão se mostrou que times que tiveram mais mulheres jogando, acho que era isso que ele falava, tinha a tendência de perder o jogo, ou seja, quem está indo para a final, quem botou mais mulheres em campo, teve mais chance de perder o jogo e ainda perder por uma diferença maior. Será que isso é o que está acontecendo no Brasil? Você acha que isso é uma verdade pelo segundo jogo que mostra o depoimento da galera e pelo depoimento de vocês? Não, cara, isso é uma análise estatística muito, muito rasa e muito ruim. Não dá para ser, não é uma coisa tão 1 para 1, tão determinista. Não é o cara pega lá o dado estatístico e fala que, não, tá vendo aqui, ó, esse time jogou mais pontos com 4 mulheres, as mulheres encostaram mais no disco e por isso elas perderam. Não é assim, cara. O jogo é muito dinâmico. Todo esporte coletivo, praticamente todo esporte coletivo, não dá para fazer uma análise tão determinista assim. Não tem como. E falar que se alguém quer, em algum momento,
que o Ultimate na categoria mista tenha 50% e 50%, tá falando bobagem. Não tem como, você não tem como garantir isso. Você não tem como ficar no meio do jogo pensando, nesse ponto aqui, os homens encostaram no disco 10 vezes, as mulheres encostaram no disco 6. No próximo ponto tem que ser invertido, tá? Porque senão a gente não vai ter 50%. A questão é, você tem que jogar bem, você tem que estabelecer a estratégia do seu time e dane-se a quantidade de vezes que toca no disco. Assim, não me entenda mal. A gente tem sim que colocar em evidência mulheres, a gente tem sim que ajudar a diminuir a diferença de gêneros. Tem. Só que não acho que é pela parte estatística, pela parte numérica de saber quem encostou mais no disco e quem não encostou mais no disco. No jogo, o pânico, você tá no pânico, tá com 8, 9 na contagem, te gera decisão ruim e decisão egoísta. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pensar em treinar para reverter esse quadro do pânico, tem que ser mais inteligente com as escolhas e tem que jogar com as suas forças. Se a nossa força dentro do NGF é jogar com as mulheres porque elas são muito fortes, a gente tem que usar isso. Se as forças do UP é jogar com todo mundo porque a estratégia permite, tem que fazer isso. Se você ficar bitolado com as mulheres tocaram menos, as mulheres tocaram mais, os homens passaram mais homens para homens, pensar nessa parte numérica, acabou o seu jogo. Não tem como. E essa discussão que a gente está tendo, Larissa, você acha que está tendo em outros esportes? Você acha que é uma discussão que deve ser mantida? Por que acontece no Ultimate essa conversa, tu acha? Você acha que está rolando no outro lado de lá? Ou se aplica em esporte em geral? Tem que ter essa conversa? Pensando em esporte geral, a gente não tem um dado estatístico, por exemplo, do tênis de duplas, para saber se quem rebate mais vezes a bolinha é o homem ou a mulher. Então, e é um número par, né? A quantidade de jogadores e jogadoras é a mesma. Então, será que existe essa discussão dentro do tênis? Se o cara bate mais na bola do que a mulher? Não sei. Precisaria ver esses esportes. E esses esportes ainda são 50%, né? O tênis de campo não dá para, não sei. O tênis de mesa, com certeza é bem 50%, porque você tem que revezar quem vai bater na bolinha. Então, eu acho que o mais justo é... Mas como você vai fazer isso no Ultimate? Passou para um homem, agora é obrigatório passar para uma mulher. Não dá para você fazer isso nesse esporte. Você quebra o jogo muito. Voltando ao Ultimate, tem 4 pontos aí de coisas que foram ditas que eu acho legal comentar. A primeira delas é em inglês, né? Que tem essa dificuldade do men's defense, ou personal, man-to-man. E a gente jogou lá no Pan-Americano e as mulheres odeiam que fala men's defense. Foi até um aprendizado para o nosso capitão, que no primeiro dia, uma americana que jogou com a gente lá, amiga nossa, ela ficava brava na sideline quando ele chamava men's. Ele até pedia desculpa. Não, desculpa, personal. Aí a gente teve esse aprendizado aí de que lá é bem forte essa discussão, não é bem visto quem usa essas palavras de gênero, sendo que lá é uma língua, né? O inglês é uma língua bem mais fácil de tirar o gênero do que o português, né? Que aqui a gente tem gato e gata. Lá é só cat, the cat, né? Então é muito mais fácil lá do que pra gente vai falar num plural, você tem que usar o masculino. Aí você não vai querer revolucionar o português por causa de uma coisa que é pequena, né? Então esse é meu primeiro ponto. Outra coisa assim que você comentou, eu vou usar 4 mulheres porque os homens de lá são muito fortes. Você pode dar um tiro no pé, como uma vez nosso time quase deu. Eu não lembro se foi contra os Pragas ou contra... Eu não lembro contra que time foi. Eu lembro que a gente falou, não, vamos jogar 4 mulheres porque alguma menina do outro time tinha se machucado. Então tava com revezamento. Eu não lembro a história. Eu sei que no meio do caminho a gente falou, não, tá dando muito errado isso, porque os homens dele estão sempre descansando e o homem que tá entrando com muito gás. Então a gente voltou para 4-3 e aí assim conseguiu matar os homens do outro time, porque eles não tinham mais descanso, né? Então, qual vai ser essa estratégia, né? Então fica também muito relativo. Outro ponto tudo bem, é importante você falar de gênero, é importante você ter as mulheres, etc. Essa discussão ela é válida. Eu só não sei se ela
é válida aplicada ao esporte, à competição. Porque que o time que vai ser campeão só tem mérito se as mulheres jogaram, né? Então, eu acho um pouco difícil você obrigar dentro de um esporte que é competitivo, você enfiar essa discussão dentro da competição. Se for um jogo, demonstração, etc., que você pode evidenciar uma habilidade de uma das mulheres, tudo bem, acho legal, mas porque não vale nada. A partir do momento que é competição, você tem que, na verdade, treinar bem as suas mulheres e treinar bem os seus homens, porque são 7 em campo. Se você jogar só com 4, você está se prejudicando. Então, para que você vai ter mulheres se elas não estão treinadas? Então, esse é o meu ponto. Você tem que treinar todo mundo, porque você tem que ter 7 bons jogadores ali. Eu acho que o recurso mais forte para um time, para ele poder se embasar, é isso: conseguir uma equidade, não entre o gênero, mas conseguir uma equidade dentro do time, que todo mundo consiga chegar o mais rápido, né, dentro do possível, no nível alto, como os americanos gostam de falar, na elite. Se você tiver um time só de elite, onde todo mundo faz tudo, aí realmente, voltando a algumas das diretrizes aí que o pessoal tem feito, que eu acho que são extremamente positivas, ter o roster, né, a seleção do seu time, o elenco, dividido em números iguais, ter feito a nova regra do ratio, para quem não sabe, está exigindo que a cada 2 pontos é obrigatória a troca da proporção do ratio. Então, começou o jogo 4 homens, 3 mulheres, vai jogar 2 pontos, depois troca, joga 2, depois troca para ter o número certo da proporção, não ficar só durante 13 dos 15 foi 4, 3 homens. Então tem essas regras, essas diretrizes, para que você tenha em tempo, representatividade, todo mundo igual, mas acho que o objetivo maior é conseguir montar treinos, esquemas que atendam às necessidades dos ambos os gêneros, porque Maelo talvez pode confirmar isso, dando um dos seus fechamentos, falando que o jeito de treinar homem vai precisar de algumas características do jeito de aprender, da fixação. Treinar mulher, você não pode fazer uma coisa só e esperar que todo mundo dá bem. Tem gente que aprende vendo no quarto, tem gente que aprende vendo vídeo, falando em vídeo, assiste pod de análise. Tem gente que aprende jogando ali, vendo os cones. Então tem coisas que você tem que estar tentando fazer para engajar todo mundo. Engajando todo mundo, fazer todo mundo crescer, você vai ter um time em equidade de habilidade, que eu acho que é o alvo que eu sempre tento com o Up. Claro, a gente faz dinâmicas para trazer sempre mulher, tenta trazer homem, para o time estar crescendo e o esporte crescer em geral. E eu acho que uma das finalizações do artigo 2, que eu leio aqui, que eu acho muito bom, que fala que tem times que trabalham a equidade em sucesso no campo e tem times que trabalham a equidade que não tiveram sucesso no campo. Mas o resultado é incerto, não tem correlação ou não está muito definida, não é significativa, ou seja, e está mais dependendo da sua capacidade em ter boas pessoas, rodar táticas estratégicas certas, do que está tentando olhar a estatística ou buscar um dado, ou está na busca por uma perfeição ou um cenário que acho que ainda para o ultimate, que é a discussão que a gente está hoje no esporte, você falar, não, a gente tem que obrigar, não, o próximo ponto tem que ser uma pessoa e tal. Eu acho que é uma atenção maior aos indivíduos. Essa pessoa não lança, mas pega, então tu vai aprender a correr, a gente vai lançar para você aprender a correr. E coisas assim, né? Esses artigos são muito bons, muito grandes, tem bastante coisa. Para fechar aqui, você falou, a pessoa tal aprende de tal forma, a pessoa tal de outra forma. Para pintar assim um cenário caótico, catastrófico brasileiro, né? Vem. Sem considerar a pandemia. Se você pegar aqui a formação da mulher, o contato da mulher com o esporte, independente de ultimate ou não, ele é bem diminuto se comparado com o masculino. Então, voltando, o problema do gênero, ele é social, ele não é do esporte. Então, se você tem incentivos para os meninos, desde cedo, maiores, é lógico que quando ele for jogar qualquer esporte novo, ele vai aprender mais rápido do que uma mulher, uma menina que não teve esse incentivo igual na infância, e quando chegar na hora, ela vai ter mais dificuldade. Isso é uma questão de criação. Pode ser que eu tenha aprendido a jogar bola desde cedo, eu não tenho tanta dificuldade para aprender, mas porque eu tive uma criação de menino, digamos assim, entre aspas, bem grandes. Porque esse é o problema. Então,
Qual o problema aqui no Brasil? Você tem esse cenário social de que as mulheres são menos incentivadas a práticas esportivas. Quando chega no time do Ultimate, você pega homens que já praticaram outros esportes e mulheres que brincaram de vôlei, entendeu? E aí chega na hora, é lógico que o degrau vai ser muito maior para a mulher se tornar uma boa jogadora, que não tem um background, um passado esportivo, do que um homem que jogou futebol todo fim de semana, nem que não precisa ser nada sério, mas está ali com a coordenação em dia, né? Digamos assim. Então, o que fica de reflexão, né? Não de reflexo, o que fica de reflexão é a categoria mista. Você precisa de bons jogadores, independente do gênero. E por que faltam as mulheres? Porque o cenário social, a sociedade não incentiva as mulheres. Então fica mais difícil. É mais por isso. E pensando lá nos Estados Unidos, né? Lá eles têm uma preferência pela categoria feminina. As mulheres preferem jogar o feminino do que o misto. Então é lógico que as melhores jogadoras elas vão estar na feminina, por uma questão de preferência. Você tem excelentes jogadoras na mista? Tem, mas eu acredito que as topzeiras estejam na categoria feminina mesmo, por opção de ser um ambiente melhor do que com vocês estragando tudo, atrapalhando. Cadê a competição mista college nas universidades? Estados Unidos está demorando muito para ter, mas não é tema de hoje. Hoje não, o tema é esse. Por que não tem mixed nas escolas? Maelo, pensamentos, considerações finais para o nosso querido ouvinte. Então, né, a discussão de gênero é justamente isso que a Lari falou. Qual é a expectativa social para cada gênero? Então, o que é esperado que as meninas façam enquanto crianças e adultas? O que é esperado que os meninos façam enquanto crianças e adultos, né? Então, assim, o esporte, que pode ser, e até já foi, na verdade, uma excelente ferramenta de transformação social. Só que, assim, me parece que é uma perda de energia você gastar esse tempo discutindo os números, sendo que criar essas estratégias de regra, de ser um número igual, de ter uma alternância da razão dos jogadores, já ajuda muito. Ter as discussões fora isso, fora do esporte, é que realmente vão gerar alguma transformação social. Na hora que você joga, meu amigo, o LeBron James joga melhor. Não vou entrar eu na NBA lá no Lakers agora e falar, ô LeBron, passa mais a bola aqui pra mim, por favor. Não tem isso. Esporte, meu amigo, tem gente que, por genética, por questão ambiental, por treino, seja lá o que for, joga melhor do que eu. Eu não tô na NBA, o cara tá lá, não tem jeito. Então, assim, treina todo mundo, pra todo mundo melhorar. Treina todo mundo, faça essas discussões enquanto time para serem seres humanos melhores. Mas gastar energia com, olha, 50%, 70%, esses números não querem dizer nada. Tá? Não quer dizer nada. O esporte pode ajudar sim, é uma grande ferramenta para aguçar essas discussões sociais, mas na hora do jogo esses números não significam nada. Para mim não me interessa se eu encostei no disco 10 vezes ou se eu encostei uma. Pode ser que eu encostei uma vez para fazer o Golden Goal e garantir a vitória do meu time. Mas mesmo assim, esse Golden Goal não foi o campeonato inteiro. Como que foi o processo? Quais que foram as estratégias que o UP fez para trazer mais jogadores? Qual que foi a relação do meu time, dos homens do meu time com as mulheres do meu time durante os treinos? Como que a gente discute as coisas? Como que a gente conversa um com o outro no dia a dia? Isso sim é o que vai trazer essa discussão, o que vai fazer essa discussão de gênero, de equidade ser mais rica. Não ficar discutindo o número de quem encostou mais no disco, quem encostou menos. É isso aí, meu povo. Se você não lê os artigos, leia. Tem o traduzido e tem o inglês na íntegra. Se você nunca tinha pensado sobre esse assunto, agora esteja pensado. Se você acha que você tem que levar, não ache, tenha certeza que você tem que levar esse assunto para o seu time, investigue com o seu time, faça depoimento aberto, faça depoimento fechado, vocês têm que fazer alguma forma de um RH dentro do seu Ultimate para todo mundo estar feliz, que a gente quer aqui, felicidades. Podcast, ele quer felicidade de vocês, dos seus jogadores
seja os homens, as mulheres, os não binários e os trans, seja quem for, essa discussão se estende a todo o espectro de tudo que existe lá fora. Mas é isso, leia os artigos, se informe, discuta, converse com seu time, crie químicas, laços profundos, crie relações de respeito, ânimo e garra para ganhar os campeonatos. Não seja um loser, tô zoando. Mas é isso, ó. Abraço e até a próxima parte deste segmento, que vão ser 3, seria essa minissérie. Você vai conferir essa minissérie, a parte 2, próxima segunda-feira, com outro convidado especial. E na parte 3, você vai ter outro convidado ou outra convidada. E você vai poder ouvir todo mundo falando seus pontos de vista. Spoiler alert! Se você não quer escutar o spoiler, desliga agora. Eu vou te dar 3 segundos. Stalling. 3. Ferris, vou dar antes. Vai ser um cara do Canadá, oh yes, podcast em English. E um em brasiliense. Oh yeah! Podcast em candanguense. Próximos episódios. Valeu, falou. Seja um seguidor do podcast BR no Spotify, SoundCloud e no Instagram. E também no YouTube com um novo segmento Pod Análise do Podcast BR. Quer entrar em contato direto conosco? Envie e-mail para podcastbr@gmail.com.